E não tem tanto profissional assim preparado, que tenha o conhecimento necessário, porque não é só uma questão de saber a legislação. Você precisa entender como funciona a legislação, mas você tem clientes que emitem 1.000, 2.000, 5.000 notas fiscais por mês, que recebem mais de 200 notas fiscais de fora do estado para calcular antecipações, por exemplo. Como que você lida com isso? Você vai ter um cliente só para o resto da vida? Você precisa entender como que funciona a regra do jogo. Isso é importante, todo mundo que atua na área fiscal tributária já sabe disso, eu não preciso estar aqui repetindo, mas você precisa fazer a análise dessas informações de uma forma muito mais rápida. Não adianta você saber a regra e não conseguir analisar tudo, fazer por amostragem. Vai dar problema, vai dar errado. Você tem que ter a capacidade de aplicar essas regras que você conhece em toda a movimentação do cliente. É aí que entra a automação fiscal e é aí que ela começa a fazer a diferença. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Durante essa série de 10 episódios, eu vou te mostrar atalhos e obstáculos que podem te ajudar ou atrapalhar na sua jornada rumo a se tornar um profissional capaz de automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias. Sou o Marcos Amorim e o tema da live de hoje é: como a automação fiscal pode ajudá-la a alavancar a sua carreira. Mas antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal. É um evento 100% online, 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou te mostrar como automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias, mesmo que você nunca tenha escrito uma linha de código na sua vida. E o melhor de tudo, utilizando os recursos que você já tem instalados aí no seu computador. Essa habilidade vai te permitir não só ter mais tempo livre na sua agenda, na sua rotina, como também ter maiores salários e reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Se você ainda não fez a sua inscrição para participar da Semana da Automação Fiscal, aqui embaixo desse vídeo tem um link. Clica nesse link, você vai para a nossa página de inscrição, vai colocar lá o seu e-mail, vai clicar no botão Quero Participar e logo em seguida você vai cair na nossa página de Obrigado, onde vai ter um botãozinho para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Então, se você ainda não fez sua inscrição, clica, vai lá, se inscreve, que eu estou esperando você. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Antes da gente entender como que a gente pode utilizar esse conhecimento, essa tecnologia para alavancar a nossa carreira, para facilitar o nosso dia a dia de trabalho, vamos procurar primeiro entender o que é e para que serve a automação fiscal. Então, eu gosto sempre de começar contextualizando aqui nas minhas lives. Então, o primeiro tópico que eu trago aqui para a gente discutir é o que não é automação fiscal. Então, a gente ouve muito falar desse termo, né, atualmente, não especificamente automação fiscal, mas automação de processos, automação de tarefas, né, automatização. Então, são termos que estão muito em evidência nesse momento, porque a gente ouve falar muito também sobre inteligência artificial, sobre machine learning, né, o que é isso, como que a gente pode utilizar todos esses conceitos, todas essas informações para o nosso benefício, para o nosso trabalho do dia a dia. Então, a primeira coisa, é importante a gente começar entendendo o que é que não é isso. Então, normalmente a gente imagina que isso tem a ver com um programador, né, um cara que estudou 4, 5 anos, 10 anos sobre isso, e hoje ele aplica esse conhecimento no desenvolvimento dessas tecnologias. A gente pensa em nerds, pensa em robôs, pensa em pessoas ultra inteligentes que trabalham com automação fiscal. Então, eu basicamente, quando eu pensava nesse termo, eu pensava em alguma coisa relacionada à robótica, né? Então, não necessariamente a gente está falando sobre isso, né? Não é sobre isso que eu falo especificamente aqui quando eu falo sobre automação fiscal. Então, se não é isso, o que é automação fiscal? Então, na minha cabeça, a automação fiscal é a utilização de um programa, sim, né? Um programa de computador, que vai acelerar, né? Um programa de computador para a gente construir uma solução que vai me ajudar a acelerar a alteração, a análise dos dados que eu preciso para que eu consiga executar as minhas rotinas de trabalho, principalmente aquelas que são muito repetitivas, que são muito manuais, que são muito chatas, muito demoradas, de forma mais rápida. Então, eu utilizo os recursos que eu tenho no meu computador para criar uma solução para um problema específico. Eu gosto até de chamar isso de microautomação fiscal. Por quê? Normalmente, quando você fala de automação fiscal, você está falando de um software, de algo complexo, né? Que vai ter lá uma janelinha, um login, um RP, por exemplo, né? Não, na verdade, não é nem isso, né? É uma rotina que você vai desenvolver que vai automatizar algo que você faz. Um RP, por exemplo, é um tipo de automatização de rotina. O sistema de contabilidade que talvez você use aí no seu trabalho também é uma forma de automatizar rotinas.
Só que agora a gente está indo para um nível além, um nível acima do que a gente tem utilizado até hoje. A gente está indo para um nível onde a gente consegue pegar as rotinas que a gente executa no nosso dia a dia e automatizar a execução disso, com um nível de precisão, com um nível de segurança muito maior do que a gente tem com as tecnologias que a gente utiliza atualmente. Então, a automação fiscal, na minha cabeça, né, na linha que eu vou trazer para vocês ao longo dessa e das mais 9 lives que a gente vai fazer de conteúdo e daqui para frente, se você continuar me acompanhando aqui no meu canal, basicamente, eu vou mapear uma rotina que eu executo no meu dia a dia, de preferência uma rotina que eu desperdiço muito tempo, que eu gasto muito tempo executando ela, e eu vou criar um mecanismo, um passo a passo, automatizado, para que isso seja feito para mim de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais precisa, de uma forma muito mais prática. Então, é nesse contexto que a gente vai entrar. E a programação é um dos ingredientes que a gente vai precisar para automatizar as nossas rotinas fiscais e tributárias, sim. Aí, antes de vocês falarem, então vou ter que ser um programador, vou ter que, além de ser contador, psicólogo, advogado, também vou ter que ser programador. Não, tá? Não se preocupe muito com isso agora. A gente vai ter uma live específica para tratar desse tema. Essa é a nossa live 4 de aquecimento, né, da Semana da Automação Fiscal, onde a gente vai aprofundar nesse conceito. Eu preciso realmente ser um programador para automatizar as minhas rotinas fiscais e tributárias? Para você já ficar mais tranquilo, eu já vou te adiantar que não, que na live 4 a gente vai aprofundar, a gente vai esmiuçar todas as razões pelas quais você não precisa ser um programador para conseguir automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias. Então, se você está preocupado com isso, pode ficar tranquilo aí que a gente vai explicar isso mais lá na frente. Mas como foi que eu cheguei nessa conclusão, né? Como é que hoje em dia hoje eu tenho um método, né? Eu utilizo um método para automatizar as minhas rotinas fiscais e tributárias. E como foi que eu cheguei nessa conclusão, nessa visão de automação fiscal que eu tenho, que eu estou tentando passar para você agora ao longo dessas lives de aquecimento que a gente vai produzir, que a gente vai acompanhar juntos aqui. Então, eu quando comecei na área fiscal, comecei lá em 2010. Naquela época, a gente tinha a nota fiscal manual ainda, né? Que estava na transição para a nota fiscal eletrônica. Então, assim, eu peguei esse processo, né, de digitar nota na mão, pegar aqueles garranchos que você não sabe o que é que está escrito ali, se é um 8, se é um 5, o que é que está escrito naquele papel. Então, eu peguei todo esse processo. Só que, nesse processo de transição, o que é que eu percebi? Hoje já, né, voltando aqui para frente, observando lá atrás, a gente já tinha naquela época o XML como um documento, que é o documento fiscal, tá? Tem muita gente que ainda confunde, acha que o DANF é o documento fiscal, não é o DANF, é o XML. Tá? Todas as informações que a gente tem quase 800 tags lá dentro do arquivo XML, e o DANF tem meia dúzia de informações. Então, não cometam esse engano ainda hoje, 2022, de achar que o PDF, ou que o papel é a nota fiscal. A nota fiscal é o XML. Só que, qual era a jogada, né? Qual era a intenção do fisco? Que a gente começasse a utilizar os XMLs. E a gente começou a utilizar os XMLs, né? Basicamente, os desenvolvedores de software foram lá, criaram programas para fazer a importação desses dados dos arquivos XMLs e a gente se restringiu, né? A gente da área fiscal e tributária como um todo, né? Não todos, mas a grande maioria, se restringiu a utilizar o DANF, continuar utilizando o DANF como documento fiscal. E quando a gente faz isso, primeiro, a gente perde uma infinidade de informações que estão presentes lá no arquivo XML. E segundo, a gente torna o nosso processo de trabalho tão lento quanto era lá de 2010 para trás. Porque de 2010 para trás a gente tinha informação manual, manuscrita mesmo. A pessoa lá e digitava, escrevia aqueles garranchos lá na nota. E a gente tinha que encontrar uma maneira de entender como é que aquilo funcionava. E atualmente a gente tem hoje o XML, a gente tem o SPED, a gente tem informações, por exemplo, em planilhas, Excel. O que é que a gente tem acesso hoje? A gente tem acesso a dados. Tá? E esses dados vão permitir que a gente consiga executar o nosso trabalho de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais prática, de uma maneira muito mais segura que a gente executava anteriormente. Só que ainda hoje, 2022, a gente ainda vê grande parte dos profissionais que atuam na área fiscal e tributária trabalhando ainda com o documento, com o papel, com o PDF. Quando muito com o PDF. Por quê? Porque ele não entende como funciona a estrutura interna de um arquivo XML. Tá? E não é o escopo aqui dessa live eu explicar para você como que funciona o arquivo XML, mas o que eu quero te dizer é que lá dentro tem informações que podem ajudar, podem e vão acelerar e muito a nossa rotina de trabalho, vão fazer com que a gente automatize os nossos processos. Só para te dar uma noção, né, do quão poderoso é você saber manipular
dados de um arquivo XML. Eu tenho uma aluna que ela trabalha em uma indústria que trabalha com o sistema, o SAP, acho que muita gente conhece esse sistema. Só que o módulo que eles têm lá não importa o arquivo XML dos conhecimentos de transporte para dentro do sistema. Esse lançamento tem que ser feito de forma manual. Até aí tudo bem, mas qual o problema disso? É que ela tem em torno, tá, de 2.000 XMLs, 2.000 CTS para lançar dentro do sistema. Então imagine, ela falou que tem 2021 todo, então você pode colocar por baixo os 24.000 XMLs para lançar conhecimentos de transporte. E tem os desse ano que ainda está faltando lançar também. Então, muitos, a gente tem literalmente dezenas de milhares de arquivos XMLs que precisam ser lançados dentro desse sistema. E aí, o que ela fez? Pô, é impossível, né, eu e a equipe toda parar para poder lançar esses XMLs. Então, eu vou precisar automatizar esse processo. Então, ela está agora no processo, está no finalzinho já de desenvolver uma rotina que vai trazer os dados de um arquivo XML para o formato, o layout que o SAP entende e vai importar isso para dentro do SAP. Quanto tempo isso vai levar? A gente está estimando aqui que menos de 5 minutos para importar mais de 2.000 XMLs por mês para dentro do sistema dela. Então, algo que era virtualmente impossível de ser feito de forma manual, a partir do momento que você sabe como extrair informações, tá? São 4 habilidades que você vai precisar. Ao longo das lives de aquecimento a gente vai falar mais sobre isso. Mas, basicamente, com 4 habilidades, você zera os problemas que você tem na área fiscal e tributária. Pelo menos 95% dos problemas que você tem na área fiscal e tributária, você consegue zerar a partir do momento que você sabe como manipular e analisar dados em arquivos XML e arquivos SPED. E é essa habilidade que a gente simplesmente ignorou ao longo de todo esse tempo, de 2010 para cá. Só que agora o cenário está começando a mudar. O que está começando a acontecer? Está ouvindo falar muito de inteligência artificial, de RPA, né, que é o Robotic Process Automation, que basicamente é um robozinho que faz a mesma coisa que você faz no seu trabalho, aí no seu dia a dia. Então você consegue programar ele para fazer determinadas tarefas, ele vai lá e faz exatamente aquilo que você faria naturalmente de forma muito mais rápida. Esse muito mais rápido, né, pelos estudos que eu fiz aqui, pelas pesquisas que eu fiz, dá em torno de 5 vezes mais rápido que uma pessoa. Então, se você demora aí 10 minutos ou 5 minutos para poder lançar uma nota fiscal, esse robozinho lançaria essa mesma nota em 1 minuto. Isso é muito bom. Só que a metodologia que a gente utiliza aqui, que eu vou te mostrar ao longo dessas lives de aquecimento, foram responsáveis por me permitir que eu e os meus alunos conseguíssemos manipular e executar rotinas de trabalho até 34.000 vezes mais rápido que uma pessoa é capaz de executar de forma manual. E por que isso acontece? Porque ao invés da gente tentar reproduzir o comportamento humano, eu vou abrir o software, eu vou clicar em tal janela, eu vou clicar em tal caixa, eu vou digitar tal informação, depois eu vou clicar no botãozinho para salvar. A gente vai eliminar tudo isso e a gente vai direto na informação. Quando você elimina esse terceiro, que é o software, por exemplo, né, que é um programa de contabilidade, que é o ERP da empresa, então que você não vai utilizar esses softwares, tá? Eles são importantes, tem o lugar deles, mas tem momentos, tem situações que a gente precisa resolver e que se a gente for fazer da forma convencional vai gastar muito tempo, como esse exemplo que eu acabei de dar aqui dos CTS. Então, nessas situações, nesse contexto específico, a gente consegue ter um desempenho extremamente superior, até mesmo às tecnologias novas que estão surgindo, porque a gente simplesmente vai direto na informação. A gente elimina o intermediário ali, que seria o software, a janela, né, para embutir a informação uma por uma, e a gente vai simplesmente direto nos dados que a gente precisa, já faz todas as alterações necessárias e a gente só faz importar essas informações para dentro do sistema. Então, hoje a gente tem aí tecnologia que tem a capacidade de executar muitas das tarefas que nós, seres humanos, vínhamos fazendo até então, e chegou o momento da gente se atualizar, chegou o momento da gente procurar desenvolver um pouco mais essa habilidade, desenvolver um pouco mais esse conhecimento, senão a gente vai ficar para trás. Eu trouxe um dado aqui que eu achei muito interessante, é que o fisco, ele entendeu isso muito rapidamente. Ali de 2016 para 2017, essa ficha caiu para o fisco. E por que eu digo isso para vocês? Tem um relatório que a Receita Federal gera todos os anos, é o relatório anual de fiscalização da Receita Federal do Brasil. O que é que tem nesse relatório? Basicamente, tem o resultado das fiscalizações que eles fizeram, né, no ano anterior, e o plano de fiscalização do ano corrente. Então, a gente está agora em 2022,
você vai ter lá o plano de fiscalização para o ano de 2022, quando eles soltarem esse relatório, e vai ter também o que aconteceu no ano anterior, no ano de 2021. Como é que foi lá o processo de fiscalização. E o que aconteceu ali entre 2016 e 2017? O fisco ele deu um salto de arrecadação. Simplesmente ele aumentou a arrecadação de algo em torno de 120, 121 bilhões de reais para 200 bilhões de reais. Então teve um aumento aí de mais de 80 bilhões de reais de um ano para o outro. Tá? Um aumento de arrecadação. Isso dá uns 60, quase 65% de aumento na arrecadação. Como que o fisco conseguiu fazer isso? E aí, nesse próprio relatório, o relatório anual de fiscalização de 2017, se não me engano, você pode consultar lá depois, ele mostra um gráfico. Vem lá a arrecadação em torno de 120, 121, de repente dá um salto para 205, 204 bilhões, 204,99, se não me engano. E aí continua nesse patamar, 190, 198, ele vai nessa média aí, teve uma quedinha por causa da pandemia, eles tiveram que reduzir, né, os esforços lá de fiscalização, mas se você pegar a média de quantas empresas eles fiscalizaram e quanto que eles conseguiram gerar de auto de infração, a média é superior. Então, se eles tivessem conseguido atender a mesma quantidade, fiscalizar a mesma quantidade de empresas que eles vinham fiscalizando, eles teriam batido o recorde em 2020, né, 2021, de arrecadação via auto de infração. Então, o que isso mostra para a gente? Né? O próprio relatório, eles dizem lá, como foi que a gente conseguiu aumentar tão expressivamente a nossa arrecadação? Porque assim, poderia ter sido 2016 para 2017 teve esse salto, 2018 voltou para o 120 normalmente ali. Não, eles aumentaram e mantiveram esse nível. Então, isso já mostra para a gente que não foi algo por acaso, não foi algo na sorte. Então, eles fizeram alguma coisa que permitiu eles aumentar a arrecadação tributária. Aí, o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com o meu trabalho, com alavancar minha carreira? Eu já vou conectar esses pontos para você. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a investir maciçamente em tecnologia. Então, eles começaram não só a investir em tecnologia, mas a investir também na capacitação dos auditores fiscais. Isso está lá explicitamente no relatório, caso você queira ver. Então, o que foi que causou esse salto na arrecadação da Receita Federal? Primeiro, investir em software. Segundo, investir na capacitação dos profissionais, dos auditores fiscais que estão utilizando esses softwares. Então, isso foi a receita do sucesso para a Receita Federal. Dessa forma, eles conseguiram aumentar na média, né, 80, 70 bilhões em arrecadação por ano. E esse número tende a aumentar. Então, por que isso é uma boa notícia para a gente? Tá? O fato da Receita Federal ter aumentado a arrecadação. Primeiro, isso mostra que as empresas elas ainda estão muito desorganizadas. Elas ainda não têm muita clareza sobre como que deve gerir as suas informações. Não sabem muitas vezes nem observar, nem analisar esses dados. Imagine utilizar esses dados de maneira correta ou de uma maneira que vai permitir que eles consigam ter uma vantagem competitiva, por exemplo. Eu defendo que todo empresário ele vai buscar sempre aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Então, a gente tem que o empresário está o tempo todo buscando isso, e isso é justamente onde o fisco está pegando eles. Então, se eles têm se a gente está tendo aí uma faixa de arrecadação em torno de 200 bilhões por ano, isso quer dizer que eles estão falhando lá. Então, podem estar conseguindo aumentar a receita, podem estar conseguindo reduzir o custo, mas não estão conseguindo reduzir o risco. Tá? A prova disso são esses 200 bilhões de autos de inflação todos os anos. Então, o que isso mostra para a gente? Mostra que existe uma grande oportunidade dentro da área fiscal e tributária atualmente. Por quê? Grande parte das empresas hoje, por exemplo, ainda permitem que escritórios de contabilidade gerem os seus SPEDs, SPED fiscal, por exemplo. Tá? E qual o problema disso? O problema disso é que o escritório de contabilidade ele vai pegar o XML do seu fornecedor, vai pegar o seu XML de venda e vai portar isso para dentro do sistema de contabilidade dele. Quando ele fizer isso, o que é que vai acontecer? Ele vai como se ele estivesse dizendo para o fisco, estou comprando laranja, estou vendendo banana. Porque os códigos são diferentes. O meu código de produto que eu revendo lá não é igual ao código do meu fornecedor. O fornecedor tem um código, eu tenho outro. Então eu compro um código, vendo outro código que não tem nada a ver. Só isso aí eu já estou dando de bandeja para o fisco uma omissão de entrada e de saída de 100%. Nada que eu compro eu vendo, nada que eu vendo eu compro. Então, isso é a porta aberta para o fisco a deitar e rolar. Né? Um dos pontos em que ele está aproveitando para aumentar o seu nível de arrecadação. Então, quase qual empresa que não tem problema de estoque? Né? Eu costumo brincar que 11 em cada 10 empresas têm problemas de estoque.
Então isso são coisas também que acabam acontecendo porque a gente não consegue enxergar. Poxa, eu comprei tanto, vendi tanto. Qual tem que ser o meu saldo? É esse. Vou lá contar. Tem alguma divergência aqui, então vamos trabalhar em cima disso. É teoricamente simples no que precisa ser feito. Só que isso, na maioria das vezes, é completamente ignorada, essa informação. E o físico está começando a utilizar ferramentas e a capacitar os seus profissionais para que consigam fazer essas leituras e, com isso, consigam aumentar o seu nível de arrecadação. E aí, por que isso é uma boa notícia para a gente que atua aqui na área fiscal e tributária? Então, acompanha, eu trouxe alguns números aqui para a gente. Existem 18 milhões hoje, né, atualmente, de CNPJs ativos no Brasil. E muitos desses CNPJs, eles fecham as portas por falta desse conhecimento. Tá? Eles simplesmente não sabem fazer a gestão de estoque, não sabem que uma nota fiscal que veio com substituição tributária não pode pegar crédito de ICMS. Muitas vezes vende ao mercadoria que tem substituição tributária, ele pagou na entrada, tributa o ICMS na saída. Então, tem muitas coisas, né? É uma desorganização fiscal muito grande. Né? O lançamento da nota fiscal errado. Tudo isso vai permitir que o fisco entre e consiga cada vez mais aumentar o seu nível de arrecadação. Então, assim, é uma oportunidade não só para a gente que atua na área fiscal e tributária, como, por exemplo, num escritório de contabilidade, né? A gente pode oferecer um serviço para ajudar a empresa a organizar internamente o seu funcionamento, como também para quem trabalha aí como consultor, para quem está lá todo dia nas empresas ajudando elas a organizarem suas informações. Então, a automatização de rotinas é uma tarefa, a automação fiscal é uma ferramenta que vai permitir elevar e muito a qualidade, não só do seu serviço, mas também dos resultados que você vai conseguir gerar para os seus clientes ou para você, caso você atue dentro de uma empresa comercial ou de uma empresa industrial. Então, é uma ferramenta que ela vai te dar muito poder que as empresas, querendo ou não querendo, vão ter que começar a aprender a lidar com isso, vão ter que começar a entrar em conformidade. E não tem tanto profissional assim preparado, que tenha o conhecimento necessário, porque não é só uma questão de saber a legislação. Você precisa entender como funciona a legislação, mas você tem clientes que emitem 1.000, 2.000, 5.000 notas fiscais por mês, que recebem mais de 200 notas fiscais de fora do estado para calcular antecipações, por exemplo. Como que você lida com isso? Você vai ter um cliente só para o resto da vida? Você precisa entender como que funciona a regra do jogo, isso é importante, todo mundo que atua na área fiscal tributária já sabe disso, eu não preciso estar aqui repetindo, mas você precisa fazer a análise dessas informações de uma forma muito mais rápida. Não adianta você saber a regra e não conseguir analisar tudo, fazer por amostragem. Vai dar problema, vai dar errado. Você tem que ter a capacidade de aplicar essas regras que você conhece em toda a movimentação do cliente. É aí que entra a automação fiscal e é aí que ela começa a fazer a diferença. E o problema que a gente tem isso é uma oportunidade, mas qual é o problema que a gente tem hoje? Poucos profissionais têm esse conhecimento, poucos profissionais têm a habilidade de automatizar essas rotinas fiscais e tributárias. Olha aí, do seu lado, você está me assistindo aqui nessa live agora, você conhece alguém que tem a habilidade de automatizar essas rotinas fiscais e tributárias e você passa um problema para esse cara e ele consegue resolver em 30 segundos, por exemplo? Dificilmente. Se não for você, esse cara, provavelmente você não conhece alguém ao seu redor que tem essa habilidade. Então isso mostra o quão difícil é encontrar esses profissionais. E aí a gente sabe, né? O mercado é oferta e demanda. Então se está difícil de arranjar esses profissionais, o que é que acontece quando eu desenvolvo essa habilidade? Quando de repente eu consigo automatizar essas rotinas de trabalho? Quase que instantaneamente eu consigo ter uma visibilidade melhor no meu trabalho, né? Eu consigo ser reconhecido profissionalmente de uma forma muito mais rápida e eu consigo também galgar posições melhores, né? Não só aumento do salário, mas posições melhores também dentro das empresas onde eu atuo. Ah, Marcos, você não conhece a empresa onde eu trabalho aqui, o pessoal não dá espaço, não dá chance para ninguém, é isso aqui e acabou. Mas, cara, com essa habilidade, como eu falei, você olha para o lado e não tem ninguém que tem essa habilidade. Imagine você tendo a capacidade de clicar no botão e ali tomar um copo d'água e voltar e ter um problema que demoraria dias para ser resolvido e já foi resolvido. Se a empresa onde você está atuando hoje não consegue enxergar a importância que tem você ter essa habilidade, tem centenas, milhares de empresas por aí, do lado de fora onde você está, que enxergam o poder que tem essa habilidade e valorizam isso. Porque não é só fazer o seu trabalho mais rápido, é você aumentar a precisão do seu trabalho, é você conseguir executar a mesma tarefa ou executar mais trabalho, atender mais clientes. Eu consigo agora ter
10 clientes, 20, 30 clientes, usando o mesmo tempo que eu usava antes para atender um cliente de forma manual. Que empresário não quer isso? Seja uma empresa industrial, comercial, um escritório de contabilidade, consultor, qual empresário não quer um funcionário que tenha essa habilidade dentro do seu quadro? Um funcionário que consegue entregar mais trabalho em menos tempo e sem se sobrecarregar, que é o pulo do gato também, né? Não adianta o cara ficar dando hora extra, a passar a madrugada toda trabalhando, porque a saúde em algum momento vai reclamar. Então, se eu consigo utilizar essa habilidade, mapear quais são os problemas que eu tenho e automatizar essas tarefas, automaticamente eu estou num patamar, eu estou numa posição que é muito rara e é muito desejada. Não só pelos profissionais que atuam na área, como para os empresários também. Então, é uma ferramenta poderosíssima você saber como automatizar as rotinas fiscais e tributárias. Primeiro que já vai te permitir aí entrar nesse mercado e ajudar a combater esses problemas que as empresas enfrentam com o fisco. Se a gente for fazer um cálculo rápido aqui, no papel de pão, a gente pegar 200 bilhões de reais que são gerados por ano em autos de infração, e a gente, né, enquanto profissionais da área, conseguimos 1% disso, né, ajudar as empresas a cobrar 1% sobre essas reduções, a gente está falando de um mercado de 2 bilhões de reais por ano só aqui no Brasil e só trabalhando com redução de risco. Então lembra que eu falei para vocês que todo empresário que vai buscar aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. Só na redução de risco a gente já está falando de um mercado de 2 bilhões de reais por ano no Brasil. Então, quais são as vantagens que eu tenho de eu dominar a automação fiscal? Eu já trouxe para vocês, né? Mais tempo livre é a primeira e mais óbvia que a gente tem, mas maior segurança também nas suas rotinas fiscais e tributárias, porque se todo mês eu tenho que analisar, por exemplo, você calcula a antecipação do ICMS. Tem estado que chama antecipação com encerramento da fase, sem encerramento da fase. Aqui na Bahia a gente chama, tem estado que chama fronteira, né? ICMS fronteira. Aqui a gente chama de antecipação parcial, que é o sem encerramento da fase, quando você compra, paga o imposto, pega o crédito. E antecipação total, que é quando você compra, paga a antecipação e não pode mais pegar o crédito, os produtos da substituição tributária. Então, imagine todo mês você pegar lá 50, 60, 100 notas fiscais e ter que analisar notas para saber se aquele produto está ou não na substituição tributária, se você vai calcular antecipação parcial, se você vai calcular antecipação total. Terminou aquele processo, mês que vem você vai repetir tudo de novo. Então chega um momento que você vai errar, a vista vai cansar. Então não é seguro, não é preciso, não é prático essa metodologia de cálculo, por exemplo, das antecipações. Quando você consegue mapear esse fluxo e automatizar essa tarefa, você consegue executar o mesmo trabalho que você executava meses atrás, que demorava dias, em apenas alguns minutos, em apenas alguns segundos. Você consegue aproveitar mais o seu trabalho. Porque pensa só, todo mês você faz as mesmas análises. Os seus clientes, eles compram basicamente os mesmos produtos. Sempre vai ter um ou outro novo ali, mas ele sempre vai repetir os produtos ao longo dos meses. Então, quando você faz uma análise, e você vai lá e faz o cálculo e entrega para o seu cliente, todo aquele tempo que você gastou fazendo a análise da tributação daquele produto, você jogou fora. Por quê? Porque mês que vem você vai ter que repetir tudo de novo. Então, não é produtivo. Então, quando você tem a habilidade de automatizar essas rotinas, você não só vai aumentar a velocidade da execução, como vai aumentar a segurança também. Uma vez que você definiu lá, isso aqui é antecipação parcial, a alíquota é essa aqui, a forma de cálculo é essa, acabou. No próximo mês, quando essa mercadoria aparecer de novo, já vai estar definida a forma de cálculo dela, já vai estar tudo lá. É só você apertar um botão lá e o negócio vai acontecer. Então, esse é o poder que tem vocês também saber automatizar as rotinas fiscais e tributárias. Aumento de salário, já falei, né? Então, é muito comum, né? Eu tenho alguns alunos aqui no nosso treinamento, e quando eles começam a demonstrar essa habilidade, né? Pegar os problemas do dia a dia que existem lá no escritório, nas empresas onde eles trabalham, e resolver esses problemas, que as empresas aumentam os salários deles. Não, tipo, você agora você sabe automatizar, agora eu vou aumentar seu salário. Não, porque quem entende que esse profissional é valioso não quer perder esse profissional. Eu tenho um caso de um aluno que já teve promoção 2 vezes, já está indo para a 3ª, por causa dessa habilidade. Ele consegue resolver problemas que nem a equipe de TI da empresa onde ele trabalha consegue resolver, porque ele aprendeu como automatizar as rotinas fiscais e tributárias. Tem um caso de aluno que trabalhava no escritório de contabilidade, recebeu 2, 3 propostas para sair, e a empresa vai lá e cobre, porque não quer perder esse profissional, porque entende o quanto que esse cara agrega na empresa, o quanto que ele traz de resultado para esse escritório. E aí, logicamente, vem o reconhecimento profissional. Na minha visão, essa é a primeira
o primeiro efeito colateral quando você aprende a automatizar suas rotinas de trabalho. Imagina, você está no seu trabalho, todo dia ali, está fazendo o seu trabalho do jeito que você sempre fez, e um belo dia você chega na empresa, lá no escritório, na empresa comercial, industrial, não importa, com uma planilha ou com uma solução, você aperta um botão e resolve um problema que se demorava 4, 5, às vezes um dia inteiro para poder resolver em alguns segundos, em alguns minutos. Então, de cara, instantaneamente, você passa a ser visto como uma referência. Esse cara aqui conseguiu resolver um problema que eu não achava que dava para resolver dessa forma. E o que é que vai acontecer? As pessoas vão começar a solicitar. Cara, será que dá para automatizar isso? Dá para automatizar aquilo outro? Isso aqui, será que a gente consegue resolver? Então, as pessoas começam a ver em você uma referência, começam a ter uma admiração por você, porque você está entregando algo que é muito valioso para ela. A gente está trabalhando com o tempo. O tempo é o nosso bem mais valioso. Então, quando eu tenho essa habilidade, eu consigo, é como se eu conseguisse devolver para a pessoa o bem mais valioso que ela tem, que é o tempo dela. E com o tempo vem também a questão financeira, a questão monetária. Imagine um cara, uma pessoa que tem essa habilidade dentro de um escritório de contabilidade, por exemplo. Ele consegue executar as mesmas tarefas que eles executavam antes com 10 pessoas, por exemplo. Agora eu consigo dobrar o número de clientes do escritório sem dobrar o número de funcionários e sem sobrecarregar os funcionários que eu tenho hoje. Isso é fantástico, né? É uma habilidade realmente que ela vira o jogo, ela muda o jogo para quem tem ela. É um mercado em franca ascensão, tá? Então a gente está falando de um mercado que, querendo ou não, você vai precisar desenvolver essa habilidade. Está vendo aí a automatização chegando forte, inteligência artificial, tá? Ao contrário do que muita gente vem pregando por aí, que vai acabar com o contador, não vai ter mais contador daqui a alguns anos. O que eu vejo, na verdade, a gente está passando por um momento de aprimoramento da profissão. Claro, aqueles profissionais que continuam executando o trabalho como 10 anos atrás, lançando nota fiscal na mão, executando o trabalho de forma repetitiva, esses vão ficar para trás. Por quê? Porque o mercado está evoluindo. Então, naturalmente, você vai precisar ter habilidades de programação, habilidades lógicas, para que você consiga viver na área fiscal e tributária. Até porque você vai precisar definir regras. Tá? Basicamente, esse vai ser o nosso trabalho. Eu vejo isso no futuro muito próximo. Hoje a gente ainda está preso aqui em fazer análise, em fazer correções, mas no futuro a gente vai ter ferramentas que vão fazer isso por nós. A gente vai se focar nas análises desses dados, nas análises dessas informações, encontrar padrões. Em cima disso, a gente vai programar as nossas ferramentas para que elas consigam identificar e resolver aqueles problemas para nós. Então, para mim, esse é o futuro, é a análise de dados, né? O cientista de dados fiscais e tributários, o cientista de dados contábeis. É para lá que a gente está indo. Então, quem não tiver nessa direção, quem não tiver nesse ímpeto aí, vai acabar ficando para trás, né? Como fica para trás qualquer outra profissão que não procura se atualizar. Então a gente não está vendo o fim da contabilidade, a gente está vendo um refinamento na profissão. E se você pretende continuar nessa profissão, continuar na área fiscal e tributária, você vai precisar desenvolver esse conhecimento, desenvolver essa habilidade. Caso contrário, você vai acabar ficando para trás, você vai ter que procurar outra coisa para fazer. Então, existe também um déficit de profissionais que têm essa habilidade, né? Então, eu estava vendo uma pesquisa, vou mostrar também esses dados para vocês numa live futura, uma live de aquecimento, não lembro qual o número agora, mas que os CFOs, né, que são os diretores financeiros, fizeram uma pesquisa com 100 deles aqui no Brasil, perguntando quais seriam os desafios para esse ano de 2022. E a maioria deles, eu não lembro exatamente os números agora, mas mais de 60% estão preocupados em conseguir profissionais para suas empresas. Querem crescer, abrir novas filiais, né, expandir os negócios da empresa, só que eles têm dificuldade de conseguir profissionais qualificados para fazer esse movimento. Mais de 51% deles estão preocupados em perder os bons profissionais que têm para outras empresas, que é muito lógico. Se eu estou no mercado que eu não consigo achar um bom profissional, para onde que eu vou olhar? Eu vou olhar para o concorrente. E eu vou pegar o funcionário desse concorrente e vou trazer para a minha empresa. Porque eu preciso de alguém que tem esse nível de habilidade, que tem esse nível de conhecimento. E o que é que acontece quando você precisa buscar um profissional, não que está lá desempregado, mas um profissional que está já no mercado de trabalho? Muitas vezes já está sendo bem remunerado em uma outra empresa. Você vai precisar fazer uma oferta melhor para ele. Não só em termos de salário, como em termos de infraestrutura também, como em termos de condição de trabalho. Então, os profissionais que têm esse conhecimento, que têm essa habilidade, eles vão estar um passo à frente dos demais, porque eles vão poder escolher onde querem trabalhar, porque é uma habilidade que está todo mundo aí disputando no tapa.
Ah, e finalmente, quais são essas habilidades? Segundo esses CFOs, né, que eles querem, que eles procuram nesses profissionais. Primeiro, automatização de processos, que é exatamente sobre o que a gente está falando aqui. Depois, Excel e Power BI. Então, a gente está falando que nos próximos anos, não eu, né, os CFOs lá, que eles precisam de profissionais que saibam como automatizar processos e tenham pelo menos conhecimento de Excel e de Power BI, para que os negócios deles consigam avançar, consigam evoluir, que faz todo sentido. Não adianta nada ter a melhor tecnologia do mundo dentro da minha empresa se os profissionais que eu tenho não sabem como utilizar essa tecnologia, não sabem como utilizar essas ferramentas. Então vai ficar muito difícil de eu conseguir gerar resultado. Mesmo que eu tenha o melhor software do mundo, mesmo que eu tenha o melhor programa do mundo, eu não vou conseguir gerar os resultados porque a equipe que eu tenho não sabe utilizar essas ferramentas. Foi o que o Fisco fez lá, né? Mais cedo aqui na live a gente falou isso. Então o que foi que eles fizeram? Eles investiram pesado em tecnologia, mas também na capacitação dos auditores fiscais. Se tivesse só investido na tecnologia e não investido na capacitação dos auditores, ia adiantar nada. Ia ter lá um lixo tecnológico, né? Uma tecnologia high-tech. Só que eu não teria ninguém para operacionalizar essa tecnologia e gerar os resultados que a gente está vendo, né? Que eles estão conseguindo alcançar nesse momento. Então, para mim, essa é uma das habilidades que mais geram reconhecimento, mais geram crescimento profissional na área fiscal e tributária atualmente. Você saber como automatizar rotinas fiscais e tributárias é meio que como se fosse uma varinha de condão, tá? Os alunos que eu tenho que já passaram por isso falam, cara, minha vida é antes de eu aprender a automatizar e depois de eu aprender a automatizar. É muito diferente a forma como você é tratado, né? O espaço que você passa a ter, o respeito que você passa a ter na empresa, né? O salário melhora. Por quê? Porque é uma habilidade rara, é uma habilidade que nem todo mundo tem. E aí, por que essa habilidade, né? Por que saber automatizar essas rotinas de trabalho gera tantos benefícios? Eu falei um pouquinho mais cedo, né? A gente tem lá tecnologias recentes como o RPA, que é o Robotic Process Automation, que ele gera para você até 5 vezes mais rápido que uma pessoa executando aquela mesma tarefa. Eu já fiz aqui em live, está gravado aí para vocês assistirem caso queiram ver depois, 34 mil vezes mais rápido do que uma pessoa executando a mesma tarefa. Isso por quê? Porque a gente vai direto na informação. A gente procura eliminar todos os intermediários. Então, normalmente eu vou receber um arquivo XML, um arquivo SPED, um arquivo Excel. E eu consigo com dados, com informações. Então, eu vou pegar esses dados, vou manipular esses dados e eu vou devolver no formato que eu quiser. Eu posso manipular, alterar informações dentro de um arquivo XML, de um arquivo SPED, de uma planilha. Vai depender da minha necessidade. Porque no final das contas, o que é que eu estou fazendo? Estou analisando, estou manipulando dados, informações. Eu não estou mexendo no sistema. Eu não estou fazendo uma inserção no sistema. Eu estou manipulando informações, manipulando dados. Então, quando eu trabalho diretamente com os dados, eu consigo ter uma velocidade de ação e uma liberdade maior para manipular esses dados que um sistema convencional, por exemplo, não me dá. Agora, isso quer dizer que eu vou abandonar, eu tenho um SAP aqui, eu tenho um TOTOS aqui dentro da minha empresa. Então, eu vou jogar fora esse sistema? Não. O sistema, ele te dá uma estrutura. Ele te permite organizar os dados de uma forma segura. Só que nem todas, 100% das empresas, todas as empresas têm necessidades específicas que os softwares não atendem. Porque o software é feito para dezenas, milhares, milhões de usuários. Não tem como ele atender as necessidades específicas de cada usuário. Então ele vai procurar atender o máximo possível dessas necessidades. Mas sempre vai faltar algum detalhezinho. E aí que entra a automação fiscal. Não é para substituir os sistemas que você já utiliza hoje, é para complementar. Tanto que eu aconselho, inclusive eu aconselho que você aprenda a utilizar o sistema que você tem na máxima capacidade dele. Tudo que é possível fazer por dentro do sistema, faça por dentro do sistema. O que não for possível fazer de jeito nenhum dentro do sistema, utilizando ele, aí você vai utilizar a automação fiscal para isso. Tá? É para isso que ela serve. Para entrar nessas lacunas, né, nesses buracos que os softwares que a gente utiliza acabam deixando. Isso não é uma crítica, tá? Não estou tentando, sei lá, fazer algo para diminuir a visão de softwares, muito pelo contrário. Eu utilizo softwares, inclusive, só que tem coisas que o software não resolve por você. Ou, se for resolver, você vai ter que pagar, você vai ter que esperar um determinado tempo para que isso seja desenvolvido. Então, quando você já tem a habilidade, você vai lá e consegue resolver no momento que você precisa. E aí, o último tópico que eu trago aqui é
depois de tudo isso que eu te explanei, todo esse cenário que eu te mostrei, todas essas oportunidades que existem atualmente na área fiscal e tributária, talvez você esteja se perguntando aí, será que a automação fiscal é para mim? Será que eu consigo aprender esse negócio? E é justamente sobre isso que a gente vai falar na nossa próxima live, na live 2 de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Então, por hoje eu vou encerrando esse assunto por aqui. Aproveito para reforçar o convite para você participar da Semana da Automação Fiscal, caso você ainda não tenha feito isso. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link, clica lá, você vai cair numa páginazinha, vai ter lá um campo para você colocar o seu e-mail, botão quero participar, clica nele, você vai cair na página de obrigado, vai ter um botãozinho verde lá para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, para você ficar por dentro e acompanhar todas as informações que vão rolar aqui na Semana da Automação Fiscal. Um abraço a todos, gratidão por terem me acompanhado até aqui, e a gente se vê na nossa próxima live. Até lá, tchau, tchau!